este momento. Tenho esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, espero lhes encontrar bem. José Sônia, Andréia, Fernanda, Roseli, sejam muito bem-vindos. Marilda, Morgana, Vanessa, seja bem-vinda. Milena, Roseles, Daniela, bem-vinda. Ina, Letícia, Hilde, Roseles, Maria Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Isolete, queremos hoje Marlene, Maria Hack, Cecília, Morgana, Lisete, Ângelo, queremos hoje Maria Dal, para mais uma vez nos colocar na presença de Deus, pedir que Deus olhe por nós, pela nossa vida. Vera, rezando por você, Otília, Marlene, Silvana, muito bem-vinda, que possamos viver bem esta semana. Semana, André, Ivone, Cida, Tiago, Leomar, Irene, Mônica, Lu, Márcia, uma semana muito bonita, Beatriz, Tere, Edson, Zezo. Por que eu digo que é uma semana muito bonita? Porque ela vai nos abrir a Semana Santa, final de semana nós temos a graça já, sábado e domingo, de com os nossos ramos acolher ao nosso bom Deus. E é assim, Mônica, é assim, Gladys, é assim, Beatriz, que a gente vai colocando tudo muito aos cuidados de Deus. Tere, rezando por você, Josi, pela sua vida, Patrícia, por você também, Sildete, Laire, Nelly, sejam muito bem-vindos. Francisca, Maria Ivete, Maria Estela, Alisson, Silvana. A gente vai colocando tudo isso na presença de Deus e vamos pedir que Deus olhe muito por nós, pela nossa vida. Bea, rezando nessa intenção. Adelar, rezando por você. Isabel, por você também. Marlene, reza nessa intenção sua. E vamos pedir que Deus olhe por nós, pela nossa vida, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Iniciamos hoje, dia 22, iniciamos hoje com alegria esse momento com Deus, onde queremos entregar e consagrar a nossa vida aos cuidados de Deus, Vanivera. Cláudia, rezando por você. Célia, por você. Cláudia, bom dia, que Deus possa
te abençoar cada vez mais. Patrícia, rezo pelo Jadir, né? Você que tem que colocar aqui, pedindo por ele, por todos os outros também. E vamos colocar nossa vida aos cuidados de Deus. Rose, Joana, vamos pedir, Luísa, que Deus nos abençoe cada vez mais. Evanilda, que Deus vá conduzindo os nossos caminhos. Neia, que possamos também sentir o quanto Deus vai olhando a nossa vida, né? E vai colocando diante de Deus tantas coisas a mais. Tantas coisas a mais que Deus vai colocando diante de nós. Fátima, bem-vinda, Fátima. Cristiele, Íria, Elisa, Gilmar. Fátima, que Deus abençoe cada vez mais a vossa vida. E olha só, o que é que Deus coloca hoje a mais na nossa vida? A tua vida, você que acordou, né? Você que está aqui, Laidir, né? Hoje você está de aniversário, Laidir, que bom. Já rezei por você, tá? Deus te abençoe, te guarde. Laidir, dê um abraço também no João. Francisco, rezo por você. Nilda, Marlene. E olha só, Deus hoje, né, Osni? Deus hoje nos coloca, fofa Estela, coloca coisas boas. Uma semana, a oportunidade de você acordar. Tantas coisas que vêm por esta frente, por essa semana que está à nossa frente, Tatiana. E eu sei que, Imerga, Dulcineia, às vezes, nem tudo, né, talvez será tão simples, tão fácil, mas na presença de Deus, com Deus no nosso coração, Maria Luísa, a gente sempre vai vencer e a gente sempre vai chegar aonde Deus quer. E Ele quer a gente bem, Ele quer a gente feliz. Nana, Ricardo, Ivanilda, Rodrigo, Viviane, sabe, né? Ele quer, Marina, Ele quer que a gente sempre dê algo a mais. Por isso, vamos colocar Celir, Kênia, vamos colocar toda a nossa vida, Nadine, Jorge, vamos confiar tudo aquilo que nós queremos aos cuidados de Deus. Sheila, bom dia. Elizabeth, Dorilda, sejam muito bem-vindos. E eu quero convidar você já de antemão, Tânia, a rezar, né? A rezar pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, pedir que o Espírito Santo chegue no nosso coração, nos fortaleça, nos dê a sua paz. Sabe, Karina, vá abrindo todos os nossos caminhos. Rezemos pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Cleri, dando um abraço também no Vanderlei. Georgina, digamos juntos assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sônia, Cleusa, Lisete, Marcelo, Patrícia, com alegria, vamos agora, né? Colocar Joana rezando pelo aniversário do seu neto, Edneia, Gustavo, com esse sinal da Santa Cruz. Nós queremos hoje mais uma vez, iniciar o dia, iniciar a semana, e com esse sinal da Santa Cruz, nós colocamos diante de Deus Alcionete, colocamos diante de Deus nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos em nosso coração, Raquel, e vamos pedir que Deus olhe pela nossa vida, Zeli. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gislaine, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Marcos, grande abraço. Rosicléia, bendito, Alexandre, bendito é Deus que hoje nos reúne no seu amor. E eu vou além desta saudação. Bendito é Deus que hoje acorda você, Ironi. Bendito é Deus que sempre vai
te fortalecer e que sempre vai abrir todos os teus caminhos. Bendito é Deus que vem com a sua graça, vem com a sua proteção, tocar em você e abrir todos os vossos caminhos. Por isso, mais uma vez, nós vamos acolher a palavra de Deus hoje, nesta segunda-feira, hoje nesse dia 22, já finalizando a nossa quaresma. Nós queremos olhar para Jesus e olhar para Jesus que se apresenta, Ilma, que se apresenta, Edgar, como uma luz verdadeira, Cristiane, para nós e para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Alice, Susana, o Evangelho de hoje se encontra em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. João capítulo 8, versículo 1 ao 8. Roberto, Rosane, Giovanni, e vamos agora escutar o que Jesus quer nos dizer. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele e, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que tu dizes? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Aonde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Josiane, Rose, Lia, Celir, rezando, né? Pela sua família, em especial pela sua sogra. Olha só, Maria de Lourdes, hoje, Carol, a palavra de Deus que nos é colocada. E hoje é uma palavra de Deus que nós podemos colocar muito forte no nosso coração. É uma palavra de Deus que vem resgatar Rosane, Hilda, Angelita. É uma palavra de Deus, Marnes, Vivi, Gabi, Mateus, Sabe, Sandra, Dilma, Edson. É uma palavra de Deus hoje que deve chegar muito forte no nosso coração. E a expressão de Jesus, Sildete, Vânia, a expressão de Jesus, Alisson, Laís, Marcos, diz assim: Tu não és filho do pecado.
Tu és, né? Tu és filho, filha do amor de Deus. E aí nós vamos entender, Cláudia, uma coisa muito bonita, Valdir, sabe, Almiranda? Nós vamos entender como Deus olha para nós. Deus olha para nós e para a nossa vida, não com maldade, Castorina. Vaneida, sabe, Deus não olha para nós apontando o dedo, Rosane, rezando nesta intenção. Deus não olha para nós hoje apontando o dedo, Heriberto, e querendo o nosso mal, Rogério. Não, não. Deus olha para nós como filhos e como filhas, Maria Roseli, como filhos e filhas muito amados, Sirlei. E aí que vem uma coisa muito bonita. Deus, Ele está de mãos estendidas, de braços estendidos para nos acolher, para nos resgatar e para mudar a nossa vida. E aí nós vamos perceber, sabe, Fábio? Aí nós vamos perceber, Maria Francisca, nós vamos perceber uma coisa que é muito verdadeira. Somente o amor é capaz de curar e salvar uma pessoa. Sabe, meus queridos, olhando hoje para esse evangelho, né, primeiramente a gente vai ver, Jussara, uma coisa muito bonita, né? Ontem, quem rezou comigo e quem acompanhou as celebrações que estavas, né, rezando, Cláudio Rover, um grande abraço a você, a todos ali, a sua família, Cláudio, na sua programação também. Sandra, ontem eu falava na missa que nós precisamos ver Jesus, precisamos ir ao encontro de Jesus. Sabe, Cláudio, nesse momento tão difícil que nós vivemos, nesse momento em que nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar de quem está ao nosso lado, cuidar de quem precisa de nós, Sir Martins, Andressa. A palavra de Deus hoje, ela nos dá um exemplo maravilhoso. Primeiro, Jesus que se retira para fazer um momento de oração. Olha só, um momento de oração. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, aonde, né, era um lugar que ele ia constantemente e aonde Judas o trairá com um beijo. Mas olha só, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, ele vai, ele reza, né? E ali nesse momento de oração, com certeza ele sente muitas coisas belas, muitas coisas bonitas. Ele sente, né, o amor de Deus para com ele. Ele sente uma força muito grande, sabe, Maria diz, ele sente uma vontade, Josana. Amanda, um abraço a você, Albinho, a Duio Júnior, sabe, ele sente uma vontade muito bonita de transmitir este amor. E quando Jesus chega, né, no templo, olha só que situação difícil, Juliane Talvani, né? No meio de Jesus é jogada uma mulher, né? Uma mulher. Ela já havia apanhado, né? Já haviam batido nela, provavelmente estava toda machucada, Leandro. E o que ia acontecer com ela? Deveria ser morta, sida de um jeito muito cruel, a pedradas. Imaginemos como seria essa morte, como seria todo esse processo. Mas olha só, jogam ela aos pés de Jesus. Jogam ela para que Jesus, né, joguem ela para que Jesus dê a sentença, talvez na cabeça deles, né, Cidaleia, dizendo assim, mata, é só mais uma mulher da vida, ou fez uma coisa errada aí. Mas olha como Deus faz, Margit, Angelita, né, rezando nessas intenções que vocês colocam aqui. Olha o que é que Deus faz, olha o que é que Jesus faz, né? Primeiramente, né, Jesus olha para as pessoas que estão acusando aquela mulher e provavelmente ele deve ter perguntado assim, tá, mas e onde está o homem nessa história, Leila? Aonde ele está? É só ela que vai ser castigado? É só ela que errou? E aí nós vamos perceber que Deus, ele é justo. Deus é justo, sabe, Luiva? Ele é justo e ele quer o bem de todos nós. E aí quando Jesus olha para eles, Jesus diz assim, quem de vocês nunca errou na vida? Quem de vocês nunca cometeu um pecado?
Quem de vocês, sabe, nunca fez algo, Daniele, que talvez se arrependesse? E nós aqui também podemos olhar um pouco para a nossa vida. Quem de nós talvez, se pudesse voltar no tempo, não faria uma ou outra coisa, né? Uma ou outra coisa e não faria diferente. E Jesus diz, então, atire as pedras, tire a pedra quem nunca errou. Atire a pedra quem se acha Senhor da vida e da morte. E aí diz que as pessoas foram saindo, a começar pelos mais idosos, porque olharam para si e perceberam que também talvez tinham mais coisas para melhorar do que aquela mulher. E aí veio uma cena, uma das cenas mais bonitas dos evangelhos, quando Jesus não atira uma pedra, não aponta o dedo, Jesus se abaixa até aquela mulher e aí ele começa a conversar com ela, Ângela. E ao começar a conversar com aquela mulher, nós temos uma cena linda, porque Deus, ele também se abaixa até nós. Deus chega até onde nós estamos. Sabe, Deus chega até onde nós estamos. Ele se abaixa. E aí é muito bonito porque, sabe, irmã, porque Deus, ele quer sentir o que nós estamos sentindo. Por que será que aquela mulher traiu talvez o esposo dela? Por que será que ela foi pega em adultério, né? Talvez ela nem casada era, né? E veja só, por que aconteceu isso? Talvez muitas coisas. As pessoas, elas cometem erro com toda certeza, né? Com toda certeza. Mas olha só, muitas vezes, sabe, Clarice, sabe, Orlando, nós temos o dom de, Maria Estela, de ficar apontando dedos, ficar julgando os outros. Já percebeu? A facilidade com que a gente julga os outros, com que a gente fala mal dos outros. E a gente muitas vezes não tem a capacidade de sentir o que os outros estão sentindo. Muitas vezes a gente não escuta a história do outro, a gente julga, né? Por isso que Jesus, ele acolhe aquela mulher, né? Ele escuta, ele orienta aquela mulher, Silvana, e ele diz assim, ó, o que fizestes não é certo e não vai te fazer bem. E nós precisamos saber o que é certo e o que é errado na nossa vida. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, o certo sempre vai ser certo, Maria da Glória. O certo sempre vai ser certo. E o errado sempre vai ser errado, Fernando. E aí nós vemos, Fernando, uma coisa muito bonita. Nós vemos, né, os braços de Jesus, que olham para aquela mulher. Na verdade, os braços de Jesus são os braços de Deus. É o olhar de Deus, é a voz de Deus, é o ouvido de Deus que está ali. E ela caiu, sim. Ela caiu, com toda certeza. Mas olha o que Jesus disse. Tu não és filha do pecado. Tu não és filha do pecado. Tu não és filha do pecado. Tu és filha do amor de Deus. E aí, Ilse, nós vemos uma coisa muito bonita, Anadir. Quando Jesus diz assim, tu és filha do amor de Deus. Tu és filha de Deus. Levanta, limpa este rosto, enxuga essas lágrimas. E de hoje em diante, procure não mais pecar. Jesus aqui, Jesus não concorda com o pecado, Marlene. Jesus não concorda com as coisas erradas, né? Se ela praticou ou não. Não é isso que está em questão, sabe? E aí nós vamos ver, José, que Jesus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. E aí vem o perdão. O que é o perdão? O perdão não é você concordar com o erro da outra pessoa. O perdão não é passar a mão na cabeça. O perdão não é varrer a sujeira para debaixo do tapete, Ruth. Sabe? Não. Perdão é dar à pessoa a oportunidade de acertar lá na frente. O que é o perdão? Perdão é você dar a oportunidade para a pessoa acertar de novo lá na frente. E aí, como isso é necessário? Jesus oferece, sabe, Panca? Jesus oferece para esta mulher a oportunidade de acertar.
Jesus oferece a esta mulher, sabe, a oportunidade de repensar os seus atos, sabe, e transformar a sua vida, Karina. Terezinha, né? Deus abençoe Terezinha. E eu estou rezando, Terezinha, pela campanha, né, da Poli, né, a vaquinha, para que ela possa conseguir o seu aparelho auditivo. Veja só, hoje nós olhamos e nós sentimos algo maravilhoso. O amor de Deus que é capaz de salvar uma pessoa. E aí eu vou te dizer, não é uma camaçada de pau num filho, não é abrindo a porta e chutando ele para fora da sua casa, não é traindo teu esposo, tua esposa, não é, sei lá, criando um escândalo que você vai resolver todas as coisas. Sabe, Alcio, o amor, somente o amor, aquele amor responsável, aquele amor cuidadoso, aquele amor prestativo, Ana Cláudia, é capaz de mudar a vida de uma pessoa. E aí nós vamos ver, quando nós agimos com amor e pelo amor, quando nós agimos com cuidado, quando nós acompanhamos uma pessoa e ajudamos ela a vencer as suas dificuldades, isso é amor, a vida dessa pessoa, ela é transformada, ela é mudada, ela ganha um novo sentido. Ela ganha um novo sentido. Por isso, não tenha medo de olhar para as pessoas como Jesus olhava. Não tenha medo de ser hoje um instrumento de acolhida, de amor, de atenção. Não tenha medo hoje de fazer a diferença, sabe? A diferença na vida de quem está ao seu lado, Edila, Panca, né? Lijose, né? Agradecendo por todas as situações. Não tenha medo de colocar diante de Deus, não tenha medo de ser um instrumento e colocar diante de Deus todas as pessoas que vivem por situações difíceis. Não tenha medo, sabe, de colocar diante de Deus aquela mudança que é tão necessária. Não tenha medo de estender as suas mãos para quem precisa. Não tenha medo de perdoar quem precisa ser perdoado. Não tenha medo de oferecer uma segunda chance, uma nova oportunidade a quem precisa. Não tenha medo, sabe, de oferecer compreensão, ombro amigo, por quem passa dificuldade. É fácil atirar pedra. É fácil criticar. É fácil terceirizar a culpa. É fácil dizer sempre que são os outros que estão errados, quando a gente muitas vezes não olha para dentro de nós, ou quando a gente às vezes julga a outra pessoa somente pelas aparências, somente por situações difíceis, complicadas. E aí nós podemos hoje aprender com Jesus. Jesus vai rezar. Jesus vai até ao Monte das Oliveiras. Ele tem um momento maravilhoso, né? E eu sei que bom por esse momento, Marlene rezando por você. E veja só, Jesus tem um momento maravilhoso de oração. E quando ele volta, ele coloca em prática a sua oração. Olha como é importante a gente rezar. Olha como é importante a gente ter Deus no nosso coração. Naquele momento em que Jesus reza, ele volta, ele coloca em prática a sua oração. Ou seja, ele ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus faz para aquela mulher coisas que ele gostaria que fizesse por ele. Veja, uma semana e pouquinho depois, Jesus vai ser condenado. Uma semana e pouquinho depois, Jesus, né, não vai receber todo esse acolhimento que essa mulher recebeu. As pedras serão jogadas em Jesus quando ele vai estar carregando a cruz até o Monte Calvário. Meu irmão, minha irmã, finalizando esse momento, digo para você, o mundo, ele precisa mudar. Nós precisamos mudar o mundo. Menos pedras na mão, menos dedos apontados, menos críticas, menos julgamentos desnecessários e mais braços estendidos, sabe, Cristina? Mais atenção, mais amor, mais perdão, mais cuidado.
e as coisas sempre darão certo. Então, finalizando, né? Finalizando esse momento, Celso Luiz, eu rezo por você, rezo pela sua casa, pela sua vida também. Finalizando este momento, então, hoje, dia 22, é dia de nós olharmos para Santa Rita de Cássia, né? Nas paróquias que tem comunidade Santa Rita de Cássia, normalmente tem missa devocional. Sim, hoje, aqui nós também temos, né, na comunidade nossa Santa Rita de Cássia, no Industrial Norte, nós temos missa às 19 horas com bênção, né, da saúde, com bênção da água, das rosas, enfim, né, tantas outras situações que nós temos ali, tá, Francisco? Então, peçamos hoje, Maria Estela, a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre esta semana. Né? Semana que abre a Semana Santa. Sábado e domingo já é domingo de Ramos. Semana Santa da graça e da presença de Deus. Por isso, Isônio, Aurélio, que Deus possa abençoá-los cada vez mais na vossa vida. E agora, então, né? Vamos colocar, Lucilene, tudo aquilo que nós temos no nosso coração diante de Deus. Quero convidar você agora a se colocar diante de Deus. E o que é que você gostaria de pedir a Deus? Patrícia, o que é que você gostaria de pedir a Deus? Marcelo, Leila, enfim. Vai abrindo o seu coração. Vai fazendo o seu pedido agora. Vai fazendo o seu agradecimento. Célia, seja muito bem-vinda. Que Deus possa, né, abençoar e cuidar você, toda a tua família. Vá fazendo agora o seu pedido para receber esta bênção. A Mauri, Silvete. Vá abrindo o seu coração, Clarice, e vá fazendo o seu pedido. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de agradecer. Não tenha medo de colocar diante de Deus aquilo que você sente no seu coração, Maria Silvana. Faça o seu pedido. Faça a sua entrega. Peça por você. Peça saúde pela sua casa. Peça, né, pelo seu trabalho. Peça pela sua família. Vamos colocar aqui diante de Deus. Vamos colocar aqui diante de Deus todas as pessoas que estão doentes, em especial aquelas que estão se tratando da Covid-19, aquelas pessoas que estão nos hospitais, né, nas UTIs, entubadas. Vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar diante de Deus todas as situações difíceis. Aquela pessoa que precisa perdoar, aquela pessoa que talvez se sente injustiçada, aquela pessoa que está machucada. Vamos agradecer porque estamos respirando, porque acordamos. Vamos agradecer porque temos uma semana toda pela frente. Vamos agradecer porque temos tantas coisas bonitas, Adonis, para a nossa vida. Enfim, vamos colocar tudo isso diante de Deus. E vamos fazer uma oração hoje diferente, né? Vamos dizer assim, né? Senhor, livre-me da Covid-19. Repita ali na sua casa. Senhor, livra-me da Covid-19. Mas se eu pegar, que eu seja curado. Senhor, livra-me da Covid-19. Mas se eu pegar, que eu seja curado. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guardar, à frente de nós também para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se cuida, tá? Cuide bem de quem você está. Não, cuidado com as aglomerações, tá? Cuidado com a Covid, né? Que o vírus está por aí. Use máscara, por favor, tá? Se cuide. Boa semana. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja.
em todos os momentos e sempre vou estar rezando por você. Um grande abraço, até amanhã neste mesmo horário. Sei também que tem chorado, eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço